A tragédia em Santa Maria teve repercussão em outras cidades brasileiras. Hoje, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, convocou uma reunião para discutir a necessidade de mudança na legislação que fiscaliza as casas noturnas e locais de reunião em São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está na sede da prefeitura e tem outras informações. Boa noite, Carla. Olá, Estela, boa noite a todos. Olha, o prefeito convocou essa comissão formada por secretários e técnicos do CONTRU, que é o Departamento de Controle e Uso de Imóveis, justamente para que ela avaliasse se há ou não a necessidade de endurecer a legislação no que se refere à prevenção de incêndios em locais fechados na capital. A reunião terminou no fim da tarde e a conclusão é de que não é necessário mudar a lei paulistana, que, no entender da comissão, já é uma das mais rigorosas do Brasil. A secretária de licenciamentos, que é a Paula Mota, chegou a afirmar que a Boate Kiss, onde ocorreu a tragédia de Santa Maria, não funcionaria em São Paulo diante das normas que estão em vigor aqui. Bem, a capital tem cerca de 500 locais com capacidade para mais de 500 pessoas. Não só boates, mas também cinemas, igrejas. O que a prefeitura diz é que as pessoas podem se prevenir, tomar alguns cuidados nesses locais. Como, por exemplo, logo na chegada, já tentar identificar as rotas de fuga e também onde estão os extintores de incêndio. Bem, hoje eu visitei uma boate de São Paulo e com um olhar mais atento para a questão da segurança. Veja a reportagem. As paredes dos velhos armazéns ganharam portas largas, várias delas. Primeira exigência para que o antigo moinho virasse uma casa de eventos. Faz parte da decoração e é uma necessidade, porque ficou muito mais fácil o acesso de entrada e saída, né? Barras antipânico nas saídas de emergência, sinalizadas e em quantidade compatível com a capacidade de público. Em média, 1 metro de largura para cada 100 pessoas. Detectores de fumaça, um extintor de incêndio a cada 25 metros. Além de funcionários treinados na brigada de incêndio. Regras impostas pelo Corpo de Bombeiros. Depois da vistoria do Corpo de Bombeiros, a casa de shows precisa obter o alvará de funcionamento emitido pela prefeitura. E para isso, um engenheiro de segurança da casa precisa ser o responsável pelo cumprimento de todas as normas técnicas do Corpo de Bombeiros. Uma delas, que em São Paulo está em vigor há pelo menos 10 anos, é a que proíbe o uso de fogos de artifício dentro de casas noturnas. Além disso, na espuma usada no revestimento acústico, o tratamento anti-chama é obrigatório. Ela evita que o fogo se propague. Ela vai queimar um pouquinho, mas não vai propagar, não vai dar chama. O dono da casa de eventos explica que as autorizações, tanto a do Corpo de Bombeiros quanto a da Prefeitura, precisam ser renovadas todo ano. Ele considera que as regras são rigorosas, assim como a fiscalização. Você não consegue o ABCV se você não estiver realmente dentro das normas. Eles mandam o pessoal, examina, verifica. Na área do alvará, do CONTRU, o pessoal examina todos os alvarás, examina tudo que tem na casa. Eles exigem uma série grande de relatórios, onde engenheiros são obrigados a assinar aqueles relatórios como tiveram feito as vistorias que deveriam ser feitas. Segundo a norma do Corpo de Bombeiros, o material de acabamento deve ter baixo poder de combustão, o que exclui o plástico. Esse vídeo amador, gravado numa boate em São Paulo, mostra que o teto do bar é feito de garrafa PET. Então esse teto de garrafas PET, ele precisa ter necessariamente o tratamento anti-chama? Precisa. Se não tiver? Se ele não tiver, está errado. Está errado. E é possível do quê? O responsável pode responder por isso. A maioria das vítimas da tragédia de Santa Maria morreu após um colapso do sistema respiratório. No organismo, a fumaça inalada faz o mesmo caminho que o ar. Passa pela traqueia, vai para os brônquios e chega aos pulmões. É quando o organismo libera enzimas para combater as partículas tóxicas. Mas a superprodução de enzimas acaba rompendo os vasos sanguíneos. Os pulmões ficam cheios de sangue e o ar deixa de circular. O cérebro, 4 minutos sem oxigênio, já começa a sofrer lesões graves. E então as pessoas que foram asfixiados ou não receberam oxigênio nesse período
ele vai afetar a sua capacidade cerebral. Poderá ocorrer desde a morte cerebral ou até zonas de necrose ou áreas de hipofunção, que vai ser prejuízo permanente porque o cérebro não regenera. O coração também é afetado. A falta de oxigenação para o coração vai provocar infarto. Quem sobreviveu à tragédia, mesmo que não tenha sido internado, pode apresentar problemas respiratórios dias após o incêndio. Essas pessoas podem ter edema, sintomas de asma e de inflamação do alvéolo, chamada alveolite tardia. Esses sintomas podem aparecer até 48 horas depois da exposição à fumaça.